Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o capítulo 11 de Provérbios. Provérbios 11, 1 a 31. Como temos comentado, sempre é bom, no estudo desse livro, recuperarmos algumas ideias já vistas no programa passado para fazermos uma transição mais suave para os assuntos que serão abordados nesse novo capítulo. E quando assim procedemos, tendo em vista o conteúdo do capítulo 11, lembramos das palavras importantes do capítulo 10. Ali nós vimos mais uma vez, conforme o versículo 27, capítulo 10, versículo 27, qual é o benefício de temer o Senhor. Literalmente, nesse verso 10, 27, nós lemos o seguinte: o temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Quando definimos que temer a Deus é levar Deus a sério, é ter consciência da sua presença conosco no nosso dia a dia, é sabermos que tudo quanto fazemos, ou a maneira como reagimos ou pensamos, estão diante do Senhor, e por isso tentamos viver dignamente, então, de fato, o que estamos fazendo é levá-lo a sério. Se de fato tememos a Deus, conscientes então de que Ele está presente em nossa vida, nós o levamos a sério. E em contraste com esse tipo de vida responsável, temos a sentença de que a vida dos perversos, isso é, a vida daqueles que não levam em consideração a presença de Deus no nosso dia a dia, essa vida será abreviada. E isso é uma verdade irrefutável. Por ter uma vida incorreta, relacionando-se com gente incorreta e desenvolvendo atividades incorretas, certamente, pense comigo, a probabilidade dessa vida incorreta ser abreviada é muito maior do que aquela em que está presente o temor do Senhor. Uma vida justa e honesta é o que Deus quer de cada um de nós. Por isso, o tema desse capítulo, agora do capítulo 11, pode ser apresentado através do seguinte título. O tema do capítulo 11 pode ser percebido através do seguinte título: a excelência da justiça. Eu repito, esse é o título do capítulo 11, a excelência da justiça. O livro de Provérbios é rico em nos fazer contemplar as diversas maneiras pelas quais os homens vivem. A iniquidade não se manifesta somente nas palavras. Na verdade, a iniquidade se percebe também nos relacionamentos. E em qualquer tipo de relacionamentos. No comércio, nas transações econômicas, enfim, nos diversos relacionamentos, nas relações dos negócios, entre as pessoas e até entre as nações. A desonestidade domina a vida daqueles que não buscam a sabedoria, ou que não buscam o Senhor Jesus, que é a encarnação da sabedoria. Por outro lado, a vida honesta, a vida justa, é a garantia de relacionamentos duráveis e abençoadores. Por isso podemos sintetizar todo o conteúdo do capítulo 11 nos seus 31 versículos, afirmando o seguinte. Então, anote aí, Provérbios, capítulo 11, 1 a 31, em síntese, nós podemos afirmar que somente quando nos conscientizarmos do valor da justiça e assim padronizarmos o nosso viver, experimentaremos as recompensas desse tipo de vida. Eu repito, somente quando nos conscientizarmos do valor da justiça e assim padronizarmos o nosso viver, experimentaremos as recompensas desse tipo de vida. Nós encontramos nesse capítulo, então, 5 manifestações de uma vida vivida em justiça que nos estimulam a viver dessa maneira. 5 manifestações, querido amigo, de uma vida vivida em justiça. E com certeza, quando nós observarmos essa vida vivida dessa maneira,
Isso nos será um estímulo para também buscarmos viver dessa maneira. A primeira manifestação da vida justa se percebe a partir da integridade. Eu leio para vocês agora o capítulo 11, dos versículos 1 até 8, os primeiros versículos desse capítulo. O Senhor Deus detesta quem usa balanças desonestas, mas gosta de quem usa pesos justos. O orgulhoso será logo humilhado, mas com os humildes está a sabedoria. As pessoas direitas são guiadas pela honestidade. A perversidade dos falsos é a sua própria desgraça. No dia do julgamento, as riquezas não adiantam nada, mas a honestidade, essa sim, essa vai livrar-nos da morte. A honestidade, veja o versículo 5, torna mais fácil a vida dos bons, porém os maus causarão a sua própria desgraça. A honestidade livra o homem correto, mas o desonesto é apanhado na armadilha da sua própria ganância. Versículo 7. Quando o perverso morre, a sua esperança morre com ele, e a esperança dos maus dá em nada. O homem honesto, versículo 8, escapa da angústia, porém o mau recebe a angústia em seu lugar. Querido amigo, com certeza, quando nós olhamos para esse texto, o que nós temos aqui é uma descrição de uma vida justa. E essa vida justa se padroniza pela integridade. É interessante as palavras que o autor usa para descrever essa pessoa. É uma pessoa que não tem 2 pesos e 2 medidas. Ela tem uma balança honesta. Se ele é um comerciante, ele trata honestamente os seus clientes. A sua balança é verificada a cada tempo para ver se ela não está pesando mais ou menos. Se ele é um comerciante de tecidos, ele sabe que aquela reguinha, aquele metro, tem realmente 1 metro. Se ele vende algum tipo de conteúdo líquido, ele sabe que 1 litro é exatamente 1 litro. Isso é uma pessoa honesta, isso é uma pessoa íntegra. Uma pessoa íntegra, ao mesmo tempo, ela é humilde. Por quê? Ela apenas está servindo as pessoas. A pessoa humilde, a pessoa honesta, a pessoa íntegra, é uma pessoa direita. Veja, estou só descrevendo as atitudes dessa pessoa. Essa pessoa, no dia do julgamento, ela vai ter oportunidade de ser salva, não porque ela apresenta riquezas. Não, as riquezas naquele dia não servem para mais nada. O que vale é o caráter dessa pessoa. A honestidade, então, torna mais fácil a vida daqueles que amam a Deus. Querido amigo, o homem honesto escapa da angústia. Isto é, quando nós somos honestos, quando nós somos corretos, quando nós somos justos, quando nós somos íntegros, a própria honestidade, a integridade, essa vida que emana do Senhor, essa vida que se origina do Senhor, nos traz consolo, nos traz tranquilidade na nossa angústia. O meu desejo é que você tome a posição de ser alguém justo e honesto, para que você possa também experimentar a bênção do consolo do Senhor. A segunda manifestação de uma vida honesta, de uma vida justa, se percebe a partir da supremacia do bem. Versículos 9, 10, 11, 12 e 13. 9 a 13. Diz assim a palavra: As palavras dos maus destroem os outros, mas a sabedoria livra do perigo os homens corretos. A cidade fica contente com o sucesso das pessoas honestas, e há gritos de alegria
quando morre um homem desonesto. Quando as pessoas honestas abençoam uma cidade, ela se torna importante, mas as palavras dos maus destroem essa cidade. É tolice tratar os outros com desprezo. O homem prudente prefere ficar calado. O mexeriqueiro espalha segredos, mas a pessoa séria é discreta. O que nós estamos vendo aqui é uma supremacia do bem, uma supremacia de quem age corretamente, de quem age honestamente. Veja bem o que o autor de Provérbios está dizendo em outras palavras. Que até quando nós somos honestos e até convivemos com pessoas, a nossa honestidade, a nossa vida correta, ela abençoa o nosso meio. Por isso que o autor de Provérbios diz que a pessoa honesta abençoa a própria cidade. Isto é, qual é o local em que você está inserido? Na sua escola? Na sua família? No seu trabalho? Na sua vizinhança? Aonde você passa uma boa parte do tempo? Se você tem uma vida justa, saiba que você tem provocado alguma boa influência nesse meio ambiente onde você reside, onde você está. Mas se você não tem uma vida honesta, uma vida justa, com certeza não há benefício para aqueles que convivem com você. A grande pergunta que nós devemos fazer é se as pessoas que estão convivendo conosco estão sendo alimentadas, estão sendo instruídas ou estão sendo desnutridas e destruídas. A terceira manifestação da vida justa se percebe a partir da fidelidade. Nos versículos 14 a 21, nós lemos o seguinte. Veja bem, o país, agora extrapolamos da vida pessoal, da vida familiar, da vida comunitária para a vida nacional. O país que não tem um bom governo cairá. Com muitos conselheiros, há segurança. Quem ficar como fiador de qualquer um acabará chorando. Será melhor não se comprometer. Versículo 16. A mulher bondosa é estimada, mas a imoral é uma vergonha. O preguiçoso nunca terá dinheiro, mas quem tem iniciativa acaba se dando bem. Versículo 17. Quem age com bondade faz bem a si mesmo, e quem pratica a maldade acaba se prejudicando. Versículo 18. Os maus não ganham nada com a sua maldade, mas quem faz o que é direito, na certa será recompensado. Quem está resolvido a agir direito viverá, e quem insiste em fazer o mal morrerá. O Senhor, Deus, detesta aqueles que têm coração perverso, mas se alegra com as pessoas corretas. Os maus certamente serão castigados, mas os bons escaparão do castigo. Querido amigo, veja que, em resumo, nós estamos dizendo que essa vida justa se percebe através de uma atitude de fidelidade. A fidelidade é uma característica que você sabe, você que tem acompanhado os nossos estudos, nós já percebemos lá no livro de Gálatas. Fidelidade é o fruto do Espírito, é uma obra do Espírito em nossas vidas. Por isso, mais uma vez, tem razão o sábio Salomão em dizer que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, ou o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso é, quando nós deixamos Jesus Cristo controlar a nossa vida através do Espírito Santo, sendo Ele a personificação da sabedoria, nós estamos dando a possibilidade do Espírito Santo produzir em nós o fruto, esse fruto de fidelidade. Agora, entenda bem, nós já mencionamos isso, essa produção do fruto é uma parceria entre nós e o Espírito Santo, entre o Espírito Santo e nós. Portanto, conforme o versículo 17 diz, quem age com bondade faz bem a si mesmo. Isso quer dizer que
eu tenho que agir também. A motivação vem do Espírito. A capacitação vem do Espírito, mas eu tenho que agir. Por isso, aquele que faz o que é direito, certamente será recompensado. Por isso, o Senhor se alegra com as pessoas corretas. E o Senhor livra essas pessoas do castigo. Querido irmão, querido amigo, querido ouvinte, é necessário entendermos que somente através do Espírito Santo, através do Senhor Jesus, nós conseguimos viver uma vida dessa maneira. A quarta manifestação, então, de uma vida justa se percebe a partir da bondade do coração. Veja novamente, mais um fruto do Espírito, a bondade do coração, versículos 22 a 26. A beleza da mulher sem juízo é como uma joia de ouro no focinho de um porco. É uma frase muito interessante, essa que o autor de Provérbios coloca nesse momento do texto. Os planos, versículo 23, os planos dos bons trazem felicidade. O que os maus planejam produz ódio. Algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Veja bem que contraste bonito. Outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres. Quem é generoso progride na vida. Quem ajuda será ajudado. O comerciante que armazena mantimento, esperando o preço mais alto, é amaldiçoado pelo povo. Mas o que põe à venda, o que tem, ele é estimado, ele é querido por todos. Se você consegue perceber, são conselhos, são instruções tremendamente simples, práticas, objetivas, fáceis de nós praticarmos, se tivermos a companhia do Senhor em nossa vida. Por isso, mais uma vez, a bondade do coração, que é fruto do Espírito Santo, do trabalho do Espírito Santo em nossas vidas, vai determinar que tipo de pessoas nós somos. A generosidade, querido amigo, na verdade, é uma verdadeira poupança. Quem é generoso tem os seus dividendos, tem os seus rendimentos assegurados. A quinta e última manifestação da vida justa se percebe exatamente na vida generosa. Nos versículos 27 a 31, nós encontramos exatamente esse tipo de vida sendo incentivado. Uma pessoa correta traz bênçãos para a vida dos outros. Quem aumenta o número de amigos é sábio. Assim como os bons são recompensados aqui na terra, os maus e os pecadores serão castigados. Querido amigo, a minha palavra ainda é um desafio para você. Você tem sido um homem, uma mulher, um cristão, uma cristã, que pode ser caracterizado por uma vida justa, uma vida honesta, uma vida equilibrada, uma vida generosa, ou você tem outras características para descrever o seu tipo de vida? Eu espero em Deus que você possa se caracterizar por uma vida justa, que você possa manifestar essa vida que só o Senhor Jesus pode conceder a cada um de nós. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo programa.